Seja bem-vindo ao canal Expo nas Escrituras. Meu nome é Leon e esse canal eu dedico à exposição bíblica, a assuntos teológicos, e você é muito bem-vindo nesse canal. Hoje, continuando a nossa série de exposições do livro de Romanos, a gente vai estudar do versículo 8 ao versículo 17, entender um pouco mais sobre o que Paulo queria escrever para os membros da igreja de Roma. E a gente já fez a primeira introdução, do versículo 1 ao versículo 7, estudamos sobre a sua apresentação à carta, a sua apresentação à igreja, como ele se apresentou. Vimos que ele usou alguns elementos a mais, pois ele tinha um interesse de comprovar o apostolado dele, provar que ele era um apóstolo de Cristo, e por isso que ele estendeu. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais do versículo 8 ao versículo 17, a forma que Paulo abordava o Evangelho, a forma que Paulo entendia que deveria ser pregado o Evangelho, Paulo e a soberania de Deus, como ele entendia a soberania de Deus, características de um verdadeiro pastor. Tudo isso a gente vai ver no versículo 8 ao versículo 17. Então vamos começar do versículo 8, onde o apóstolo Paulo começa falando. Diz assim o texto: Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. No primeiro versículo, a gente vê aqui Paulo agradecendo a Deus, por meio de Jesus Cristo, sobre a fé dos membros da igreja de Roma. Olha que interessante, Paulo começa sua abordagem da carta, logo depois da sua apresentação. Ele louva a Deus, ele agradece a Deus pela fé que a igreja de Roma tem por todo mundo, segundo a visão de Paulo de mundo, ali o que ele conhecia. Então Paulo, o motivo da alegria dele era ter uma igreja que conseguia exercer a sua fé. E a primeira lição que a gente encontra nesse texto pode ser uma característica de um pastor verdadeiro, de um pastor que se preocupa, um pastor genuíno, um pastor que realmente tem as características bíblicas. E uma delas seria essa de Paulo, a preocupação de uma igreja saudável. A gente vê muito por aí pessoas se intitulando pastores, líderes religiosos, espirituais, mas o que vai definir se realmente ele é um líder espiritual, se ele é um pastor, se ele é um mestre, se realmente ele é uma pessoa usada por Deus, são as características bíblicas. Não é um título que vai dizer que ele é um verdadeiro pastor. Não é um diploma acadêmico que vai definir que ele é um pastor verdadeiro, um pastor bíblico. O pastor bíblico, ele tem que se preocupar com a sua igreja. Eu não estou dizendo que isso se limita a isso. Existem outras características que a gente vai estudar um pouco mais. Mas o que o versículo 8 nos diz é que Paulo por mais que ele não tenha fundado aquela igreja, por mais que Paulo não tenha visitado aquela igreja, ele tinha a alegria no coração de saber que aquela igreja ela era saudável, ela vivia a fé dela. Os ensinamentos de Cristo estavam marcados naquela igreja. O mundo conhecia aquela igreja. Paulo diz, ele usa essa expressão, o mundo. As pessoas ao redor conheciam aquele povo. Aquele povo era diferente. Aquele povo seguia a Jesus. As pessoas viam. Pelo jeito, aquela igreja não era uma igreja que dizia que professava a fé em Jesus, mas ela mostrava que exercia fé em Jesus. Então, a gente vê aqui duas características. A primeira, como eu falei, uma característica de um verdadeiro pastor é a preocupação da saúde espiritual da sua igreja. Então, você que é membro de uma igreja, você que faz parte de uma comunidade cristã, onde tem líderes, onde tem pastores, onde tem anciãos, onde tem presbíteros, uma característica, que você vai conseguir ver se realmente eles são verdadeiros líderes usados por Deus, se realmente eles se preocupam com a saúde da sua igreja. Se eles se preocupam como está tendo o desenvolvimento espiritual da igreja, se realmente existem pessoas ali comprometidas que querem ser ensinadas, esses líderes vão ensinar, eles vão instruir, eles vão cuidar, eles vão pastorear, eles vão atrás de ovelhas que se perderam, de pessoas que se afastaram, eles vão estar preocupados com a saúde espiritual da igreja. Aqui a gente vê um caso muito específico de Paulo.
por mais que, como eu disse, ele não estivesse presente na igreja, ele não fundou, ele não estava lá, a gente percebe que Paulo se preocupava muito com a saúde da igreja. Primeira característica. A segunda é que uma igreja ela deve mostrar ao mundo que ela exerce fé em Jesus. Esse é o segundo ponto que eu queria abordar do capítulo 1, do versículo 8. A gente vê que a fé daquela igreja era conhecida. A gente entende, a partir desse texto, a gente entende que a igreja ela não pode parar apenas em um prédio. A igreja não pode ser apenas um título. Ela não pode ter o título só Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, ela não pode. Ela não pode parar em simplesmente um nome, mas ela deve ser conhecida pelos seus fundamentos, pelos seus ensinamentos na prática. Uma igreja que ela exerce sua fé, ela é conhecida. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela era conhecida. Intitularam ela, começaram a chamar os membros ali da igreja de cristãos, porque eles tinham uma movimentação, eles estavam presentes, eles eram diferentes, eles não ficavam estacionados, congregando numa casa, ou só iam nos templos. Não, eles pregavam, eles evangelizavam. A gente vê ali em Atos 7, quando a separação de alguns diáconos que deviam cuidar das viúvas, a gente vê que os apóstolos se consagravam aos estudos das Escrituras e em oração. Então, uma igreja saudável, uma igreja fiel às Escrituras, ela é uma igreja conhecida por todos. Ela não pode parar em um prédio, ela não pode parar em um nome, mas ela deve avançar, ela deve progredir. Esses dois pontos interessantíssimos no capítulo 1, do versículo 8, onde a gente entende que Paulo era um pastor verdadeiro, por mais que não estivesse na igreja, ele se preocupava com a saúde espiritual daquela igreja, e segundo, que aquela igreja ela fazia diferença. Não era uma igreja parada, não era uma igreja morna, não era uma igreja que achava que deveria ficar só naquele canto, mas ela deveria progredir. O segundo ponto que eu quero abordar está no versículo 9, que diz assim: Deus, a quem eu sirvo, de todo o meu coração pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre eu me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja aberto o caminho para que possa visitá-los. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é o compromisso de Paulo com a oração. Ele orava pela igreja de Roma. Paulo ele diz que Deus era a testemunha dele, que ele orava pelos membros da igreja de Roma. A gente consegue extrair um princípio desse texto, a importância da oração. Não tem como uma pessoa que diz que professa ser cristão e ele não ter o hábito da oração. Paulo, aqui, ele simplesmente escrevendo essa carta, ele deixa uma verdade muito linda. Ele diz que a igreja de Roma sempre esteve nas orações dele. Ele diz que Deus era testemunho sobre isso. A gente tem que entender que a oração ela é fundamental para o cristão. A oração é o meio do qual o cristão fala com Deus, ele conversa com Deus, dos quais ele mantém a comunhão com Deus. Paulo, ele, várias vezes, quando ele vai iniciar suas cartas, ele agradece pelas orações dos cristãos que oraram por ele. Timóteo, quando ele escreve Timóteo, ele agradece. Ele nos pede para orar por nossos governantes. A gente sabe que agora foi eleito o nosso novo presidente, em 2019 ele vai entrar, e por mais que alguns não gostem da maneira de governar desse presidente, não gostem da sua ideologia, a Bíblia ela diz que devemos orar pelas nossas autoridades. Então eu não gostando do meu líder, eu não gostando do meu representante do país, eu tenho que orar por ele. É a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo ele cita que devemos orar pelas nossas autoridades, o governo de Roma naquela época não era nada agradável. Eles perseguiam, era um governo duro, era um governo pesado, e mesmo assim Paulo ele diz que devemos orar por eles, por todos os homens, para que os homens possam se converter. Então a oração ela é fundamental para o cristão, e aqui Paulo ele diz que Deus era testemunha que ele orava pela igreja de Roma. O segundo ponto está no final do versículo 10, que diz assim: finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho
para que eu possa visitá-los. O terceiro ponto que a gente encontra aqui é Paulo, a gente lendo, a gente entende que Paulo tentou visitar a igreja de Roma várias vezes, mas ele não conseguiu. O interessante é que aqui ele fala que ele planeja e que possa ser da vontade de Deus, que Deus permita que ele possa ir até a igreja de Roma visitar. É um outro princípio que a gente pode tirar desse texto, que Paulo ele entendia da soberania de Deus. Paulo, mesmo passando por tudo aquilo, das provações que ele passou, pelas dificuldades que ele passou, ele sabia que existia um Deus soberano, um Deus acima de todas as coisas, que estava por trás de todas as coisas, que não se passava nada por ele. Paulo fala que ele tentou visitar algumas vezes, mas que aquela vez que ele fosse visitar os membros da igreja de Roma, que fosse pela vontade de Deus, que lá ele estaria visitando eles. Esse princípio a gente pode entender que tudo passa pela permissão de Deus. Deus é soberano, não existe nada na minha vida e nada na sua vida que pegue Deus de surpresa. Tudo que fazemos, tudo que iremos fazer, existe a permissão de Deus. Tudo que acontece, de tanto de bom e tanto de ruim para a nossa vida, houve a permissão de Deus. Deus sempre está ciente do que acontece. Eu sei que quando a gente fala de coisas boas, é muito mais fácil falar da soberania de Deus. Que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Mas nos momentos ruins, também existiu a permissão de Deus. Paulo não conseguiu visitar a igreja de Corinto, a igreja de Roma, mas foi pela permissão de Deus. Se não fosse a permissão de Deus, ele teria ido antes. Mas Deus sabia o momento certo. Se a gente lê o capítulo 20 de Atos, a gente vê como foi tudo coordenado, como Deus planejou a ida de Paulo à igreja de Roma, quando ele foi preso. Então, a gente deve pôr na nossa mente, tudo passa. Se uma coisa ruim, uma morte, um fato triste acontece na nossa vida, houve a permissão de Deus. Deus, por meio de tudo, ele vai arrumar uma forma dele ser glorificado, dele edificar os seus filhos, de usar aquilo como um método de aprendizagem ou um método para nos levar até ele, mas tudo. Paulo poderia ter ido à igreja de Roma várias vezes, desde a sua primeira vez. Ele não conseguiu, mas ele entendia que se fosse da vontade de Deus, ele iria, porque ele entendia a soberania de Deus. Agora a gente vai prosseguir um pouquinho. Vamos agora para o versículo 11, que diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Paulo, além de visitar, conhecer os membros da igreja de Roma, Paulo queria compartilhar dons espirituais. Paulo queria chegar naquela igreja e pôr a mão na massa, diríamos assim. Paulo queria usar os seus dons, os seus talentos, para edificar a igreja de Roma. Paulo simplesmente não queria passar férias na igreja de Roma. Paulo simplesmente não queria tirar alguns dias de descanso. Por mais que ele iria conhecer, estar feliz com conhecer toda a igreja, ele tinha o seu compromisso com o evangelho. Ele queria estar lá para compartilhar os seus dons espirituais, para encorajá-los a evangelizar. O texto aqui não diz isso, mas se Paulo queria usar os dons, obviamente era para isso, para encorajar a igreja, a pregar o evangelho, até eles mesmos utilizarem os dons deles para a pregação do evangelho, para que a unidade ficasse mais forte, para que a igreja fosse edificada, para que a igreja crescesse, para que ele pudesse ser um instrumento para que a igreja pudesse crescer lá em Roma. Continuando o versículo 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher frutos entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então aqui Paulo, novamente ele fala que ele planejou viajar para Roma, mas ele não conseguiu. Mas se ele conseguisse, ele iria lá colher frutos, para colher frutos para a igreja. Da mesma forma que ele colheu frutos dos gentios lá em Corinto, quando ele estava na sua viagem missionária, ele queria colher também em Roma. Paulo ele era um missionário, ele entendia
que os dons que ele tinha deveriam ser exercidos em prol do Evangelho. Paulo não queria méritos, Paulo não queria dizer que ele era espiritual, Paulo não queria dizer que ele era um líder, Paulo não queria glória para ele, mas ele queria glória para Deus, ele queria evangelizar, ele queria pregar, ele queria mostrar o Evangelho, ele queria colher frutos da mesma forma que ele colheu em Corinto, da mesma forma que ele colheu nas outras igrejas, ele queria pregar em Roma, ele queria colher frutos, ele não queria se mostrar, mas ele queria pregar o verdadeiro Evangelho. A gente, partindo agora para o versículo 14, um pouco mais interessante, vai ficando mais interessante a abordagem de Paulo. Ele diz no versículo 14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Olha que interessante. Paulo, ele era tão responsável sobre a questão do Evangelho, que a necessidade do homem de conhecer o Evangelho, que ele diz que ele é devedor tanto dos gregos, tanto dos bárbaros, tanto dos sábios, tanto dos ignorantes. Aqui Paulo está englobando todo o seu contexto, onde ele iria pregar, aonde ele deveria pregar. Ele queria dizer que ele queria pregar para todos. E ele usa a palavra devedor, é como ele sente que ele deve àquelas pessoas a pregação do Evangelho. Ele sente o dever, que ele não deveria ficar calado, que ele não deveria guardar aquela mensagem só para ele, até porque Cristo ordenou que ele fizesse aquilo. Mas o interessante é o sentimento de Paulo sobre a pregação do Evangelho. Ele diz que ele sente a necessidade da pregação do Evangelho, de pregar para aqueles homens, para pregar para o mundo. A gente acaba compreendendo a importância da pregação do Evangelho. Muitas pessoas ainda não entenderam a necessidade que se deve pregar o Evangelho. A gente entende que o Evangelho é as boas novas de Jesus Cristo para uma humanidade caída, para todos. E Paulo sentia que ele deveria pregar. E isso nos traz o sentimento que nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, essa mensagem não deve ficar para nós. Paulo se sentia devedor, ele devia essas pessoas. E tomara que esse texto, ao lermos, ao estudarmos, ele também possa apertar o nosso coração e saber a necessidade, onde tem pessoas perecendo, pessoas morrendo sem ter nenhuma expectativa de uma esperança, e a única esperança que podemos ter é o Evangelho de Cristo. Continuando no versículo 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Agora a gente vê Paulo dizendo que ele não se envergonhava desse Evangelho. A gente não sabe muito bem se, de repente, Paulo foi interrogado, se realmente ele era um verdadeiro apóstolo e ele tinha vergonha desse Evangelho. A gente não tem muita base teológica para isso. Mas podemos conjecturar que Paulo talvez foi interrogado, ou existia uma fama por ali que Paulo tinha vergonha do Evangelho. A gente vê que em Corinto era questionado o apostolado dele. Então não é uma coisa de descartar que talvez havia acusações de Paulo, que ele se envergonhava daquele Evangelho, que ele era um falso apóstolo. Mas Paulo, ele diz que ele não tem vergonha desse Evangelho. E ele diz porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, tanto do gentio. Paulo aqui ele usa a expressão primeiro do judeu, porque a revelação veio para os judeus. A gente sabe que a revelação escrita ela veio para o judeu. Jesus ele veio primariamente para os judeus recusaram ele, não quiseram ele. Paulo ele deixa claro que os judeus têm como se salvar ainda. Eles não foram, o judeu em si ele não foi rejeitado. O ser humano, o judeu ser humano, ele não foi rejeitado, mas sim a sua nação. E Paulo deixa claro que o Evangelho é a salvação tanto para o judeu quanto para o gentio, quanto os que não são da descendência judaica. E ele não se envergonhava disso. Paulo não se envergonhava, ele pregava, ele ia às sinagogas, ele falava com filósofos, ele discutia com os mestres, com os fariseus, ele não voltava atrás com seus discursos em prol do Evangelho. Finalizando o nosso estudo, no versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio
ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente vê que Paulo, ele fala que o evangelho é a justiça de Deus. Olha que interessante. Isso aqui vai nos ajudar a compreender muita coisa. O que é a justiça de Deus? A gente sabe que o homem pecou, o homem ele se rebelou contra Deus, o homem transgrediu a lei de Deus e somos devedores, nós devemos a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e eu deveria morrer. Mas, desde o início, Deus e o Espírito Santo tinham um plano. E esse plano era que Jesus viria a ressurreição de Cristo. A partir da ascensão de Cristo, obtemos a justiça. Não posso eu mesmo pagar pela minha transgressão, porque se eu pagar eu irei morrer. Mas, mediante a justiça de Cristo, Ele que paga o meu pecado, Ele que me declara justo. A justiça de Deus vem por meio de Cristo, a minha justiça. A justiça, o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas transgressões, dos meus erros, dos meus delitos, da minha natureza, ela só é perdoada, ela só é justificada por meio de Jesus. Por isso que Paulo fala que a justiça de Deus vem por Cristo. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu penso, da forma que eu ajo, mas é por Cristo. E a partir de Cristo, quando eu sou uma nova criatura, quando eu sou justificado por Cristo, e aí eu aprendo a viver uma nova vida. Não querendo dizer que só porque eu estou em Cristo eu posso viver no pecado. Mas a partir de Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma pessoa justificada. E eu vivo em novidade de vida. Só por meio de Cristo. E o texto vai continuando, que é uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Aí a gente entende novamente que não vem por mim, mas vem pela fé. O ato de eu crer em Deus, o ato de eu crer em Jesus pelo sacrifício salvífico da cruz de Cristo, eu sou justificado. Por isso que uma das mensagens da Reforma Protestante é a justificação pela fé. Martinho Lutero entendeu que o justo viverá pela fé, baseado nesse texto. Então, o meio de eu ser justificado é o meio de acreditar em Deus. Então, não adianta eu dar todo o meu dinheiro à igreja, não adianta eu mergulhar várias vezes no tanque batismal, mas se eu não exercer fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, crer na sua ressurreição, na sua ascensão, e ali sim eu serei justificado, ali sim eu serei uma nova criatura, mas nada do que eu faço por obras humanas pode me fazer ser justificado. Apenas pela fé, apenas por crer em Jesus, aí sim eu sou justificado. Eu sou uma nova criatura. E ali eu tenho que viver em novidade de vida. O interessante é que Paulo ele cita um texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz como está escrito: o justo viverá pela fé. Interessante que a gente consegue entender uma coisa muito legal. Existem algumas pessoas, alguns grupos religiosos que entendem que a salvação pela graça veio a partir de Cristo. Mas o texto, quando lemos esse texto, ele não nos leva a essa ideia. Mas nos leva que a salvação sempre foi pela fé, pela graça de Deus. Porque quando Paulo fala, está escrito, o justo viverá pela fé, ele está pegando um texto do Antigo Testamento, provando que a salvação do Antigo Testamento não era por obras. O israelita não era salvo por guardar a Torá, todos os princípios da lei. Não, ele nunca foi salvo por isso. Ele foi salvo pela fé, porque ele acreditava em Deus, ele acreditava que aquele sacrifício era pelo pecado dele, ele acreditava que viria o Messias, ele acreditava que Deus iria restaurar todas as coisas, como a gente vê ali em Isaías 65. Tudo isso era por meio da fé do israelita para com Deus. Não tem a ver com obras. O israelita, claro que algumas pessoas interpretavam que tinha que ser feito para ser salvo, mas isso era uma interpretação particular de alguns grupos religiosos dentro do judaísmo, grupos políticos. Então, mas a ideia principal de Deus nunca foi salvação pelas obras. O Antigo Testamento não ensina salvação pelas obras. O próprio apóstolo Paulo, usando a sua Bíblia, que era o Antigo Testamento, ele diz que o justo viverá pela fé, tirando de um texto do Antigo Testamento.
Então essa ideia que Deus ele trabalhava com a salvação no Antigo Testamento por obras e agora pela graça, é um erro, está errando. Quem disse está inventando um erro que a Bíblia não tem. Quem diz isso tem que rever os seus conceitos, os seus parâmetros teológicos. Então, era isso que eu queria passar para vocês aqui, sobre a questão da justificação pela fé, sobre o verdadeiro pastor, sobre a preocupação de Paulo com a igreja, sobre uma igreja determinada, sobre a importância da oração. Então, esse versículo, do versículo 8 ao 17, foi o que eu queria passar, expor, tirar algumas coisas do texto. Espero que tenha ajudado a você a compreender um pouco melhor. Se você já passou por esse texto e você não conseguiu tirar algumas lições, que você possa agora passar, ler e extrair informações do texto que são muito importantes, como essa que tiramos aqui agora. Eu agradeço por você estar vendo esse vídeo. Que Deus possa te abençoar, um feliz ano novo, e que o ano de 2019 possa ser muito abençoado para você e pela sua família. Obrigado por tudo, Deus abençoe e forte abraço.